Olá! Estamos aqui em mais uma segunda-feira para conversarmos de mais um assunto, mais uma live, mais um tema. Sejam todos bem-vindos para mais esse estudo, para mais esse bate-papo, para mais essas trocas importantes. É muito bom estar com vocês mais uma vez. E hoje o nosso tema é carreira próspera. Então vamos enviando aí aviõezinhos, encaminhando para os nossos amigos, familiares, pessoas que possam ter interesse ou necessidade desse tema, para que a gente possa ter uma riqueza aqui de pessoas chegando e que a gente possa compartilhar bons momentos, boas vivências. As lives têm sido oportunidades de conhecer mais de vocês por aqui, das necessidades, mas também de compartilhar esse pensamento sistêmico, essa visão sistêmica a respeito de diversos temas diferentes da nossa vida. Então sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas vão chegando, vocês vão compartilhando, mandando aviõezinhos aí para quem precisa desse conteúdo. Vou compartilhar com vocês do workshop de semana passada. Na sexta-feira nós tivemos o primeiro dessa jornada sistêmica que eu estou organizando e realizando este ano, que são workshops temáticos, cada mês tem um tema. Os temas não se repetem, mas eles se complementam. E nós tivemos o workshop na sexta-feira presencial aqui em Uberlândia, do tema A Força Sistêmica do Dinheiro e da Abundância. E foi uma oportunidade muito especial de aprofundarmos, né, nossa percepção a respeito dessas dinâmicas, de qual é o processo que nós estamos, de qual etapa que nós estamos, para onde nós temos que direcionar nossa força. E eu sou grata a todos que foram, todos que estão acompanhando esse trabalho por aqui. Isso me anima, me traz uma motivação, e isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né, de carreira próspera, porque carreira é uma construção e prosperidade é uma postura. Então, construção com uma postura certa gera uma carreira próspera. Então, já trouxe 2 pontos muito importantes aqui para vocês hoje. Carreira é uma construção, prosperidade é uma postura. Então, quando nós adquirimos postura certa nessa estrutura que nós estamos desenvolvendo, nessa construção, nós chegamos na carreira próspera. Então, o que vocês querem construir? Esse é o tema de hoje, essa é a pauta. O que é a sua construção? E qual postura você está para essa construção, para essa vivência na sua vida? Então, vamos lá começar nosso tema, nosso assunto, para que vocês possam caminhar. E é muito importante para mim a participação de vocês, as perguntas, tudo aquilo que vocês vão trazendo de vivências, que assim eu trago também os exemplos que vocês estiverem precisando. Tô só respondendo aqui. Oi, Rose, Júlio, Pri. Então, vamos lá, né? Preparei alguns temas, alguns tópicos desse tema para falar com vocês. E vamos seguindo à medida que forem tendo as perguntas. Depois eu vou falar mais a respeito das perguntas que estiveram na caixinha de perguntas de hoje. Hoje eu não pude aparecer durante o dia, mas vou responder mais detalhadamente aqui também, né? E tem a ver com o primeiro tópico que eu vou falar com vocês.
que até foi uma pergunta, né, da caixinha. A pergunta foi, por onde começar, né? Qual a principal base para ter uma carreira próspera, né? Então, a principal base para a gente começar esse assunto de carreira é o propósito. É ter uma visão clara do que queremos, de onde queremos chegar, como queremos fazer, por que fazemos. Então, é o que fazemos, como fazemos, por que fazemos, né? Até tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico nas mentorias que eu faço, que é o do Simon Sinek, Entenda o Seu Porquê, né? Então, esse livro, ele fala sobre isso, que o nosso porquê é aquilo que nos move, aquilo que nos traz um sentido para aquilo que a gente faz. E esse sentido, ele é essencial para que a gente consiga ter frequência, para que a gente possa suportar o processo que é desenvolver uma carreira. Esse assunto eu sempre gostei muito, é um dos meus assuntos principais que eu gosto de trabalhar, de falar, talvez pela minha própria trajetória, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já comecei um estágio na área organizacional e trabalhei na área de recursos humanos, de gestão de pessoas durante muitos anos. E junto com isso também chegou a constelação sistêmica, e eu tinha esse foco, né, de trabalhar com pessoas, empresas, organizações, carreira, e depois fui para psicologia. Então são 3 áreas assim que caminham muito próximas de mim. E a minha carreira se desenvolveu através de uma visão, né? Um dia eu fui para uma atividade que foi feita dentro de uma empresa, onde a gente tinha que desenvolver um cartaz com a nossa visão de futuro, com o nosso sonho. E aí nesse exercício, né, eu falei, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com a realização das pessoas, né, com o propósito de vida das pessoas, com os projetos. E ali já tinha nascido, eu tinha em torno de 18, 19 anos, já um propósito forte no meu coração. Então, a partir disso, moldou toda a minha trajetória de construção de carreira, de oportunidades, de estudos. E, naturalmente, é assim que a gente vai construindo também todo esse nosso campo ao redor de nós, a nossa energia, para que as coisas sejam mais favoráveis para nós. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para vocês verem como que é essa construção. E como é importante que a gente tenha essa visão otimista. Que a gente tenha essa visão estratégica de onde nós queremos chegar, né? Precisamos de saber para onde estamos indo. Se a gente vai caminhando sem saber onde que a gente vai chegar, no caminho eu descubro. Pode ser que a gente descubra coisas que a gente não goste, pode ser que a gente descubra coisas que não estão alinhadas com a nossa história de vida. E aí, mais pra frente, né, fui conhecendo coisas, estudos, e até que eu conheci uma ferramenta que hoje eu uso nas mentorias, que eu uso nos atendimentos também, que é o genossociograma, né, que é a gente montar o genograma da nossa família, a árvore da nossa família, mas com um olhar mais social também, olhando para aquilo que eles fizeram, olhando para aquilo que eles trabalharam, como eles ganharam dinheiro, como que eles prosperaram ou não, quais foram os sonhos que eles realizaram ou não, né? Então, quem dos nossos antepassados viveram seu propósito, quem deles viveu seus sonhos ou não. Então, nesse estudo, abriu assim uma ampla possibilidade para mim de perceber por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estava fazendo o que eu estava, onde eu estava na época. Foi através desse estudo. Então, quando a gente pensa, né, em carreira, nós precisamos de ver que as coisas não são tão aleatórias assim. E também não é uma questão de sorte e acaso. É uma construção que tem um início
movido pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, movido pelo aquilo que nós temos de afinidade, pelo nosso meio. Por isso que às vezes a gente vê pessoas assim, que são do ramo da medicina, às vezes vieram por influência de familiares, ou da área do direito, influência de familiares, ou outras áreas. Oi, Mônica, boa noite. Oi, Poli, Thaís, vocês que estão chegando agora. Então, às vezes nós somos influenciados pelo meio que nós estamos, pelas pessoas que estão ao redor de nós, nessas nossas escolhas. Mas o Bert Hellinger diz a respeito de vocação, né? Então ele fala assim que nós somos chamados por uma profissão, nós somos chamados de acordo com essa nossa história de vida, que tem a ver com isso que eu estava falando da ferramenta do genossociograma, que o genossociograma nos conta, né? O genossociograma nos conta assim, o quanto nós estamos ligados na nossa história como um todo, na nossa história familiar. Então, se eu venho de uma família que tem muitas pessoas com adoecimentos emocionais, o caminho da psicologia se torna um chamado para mim. Se eu venho de histórias familiares, onde tem muitas questões de injustiça ou de leis, de normas, é natural que eu seja chamada para a área jurídicas. Então, essa naturalidade, onde a gente sente algumas afinidades, tem a ver com essa vocação, né? Com esse chamado interno, que é onde molda as nossas escolhas profissionais. E a partir dessas escolhas profissionais é onde também nós vamos desenvolvendo a nossa carreira. É onde nós vamos desenvolvendo essa construção de sentidos, essa construção de servir, porque a carreira, a profissão, o trabalhar por algo é servir. E esse servir, ele precisa de ter o seu equilíbrio ligado às nossas dinâmicas de merecimento, que foi o que eu venho trabalhando nos assuntos anteriores, né, que são os assuntos de dinheiro, abundância, que foi o do workshop, sexta-feira passada, e as lives anteriores, de padrões repetitivos. Então, ter um propósito claro é o primeiro passo. Às vezes, eu não sei esse chamado claro, né, em relação à minha história, como isso que eu estou dizendo para vocês. Eu mesmo fui perceber isso na minha história tem pouco tempo, foi nos últimos 10 anos, de por que eu escolhi a psicologia, por que eu escolhi trabalhar com mentorias, com pessoas, com desenvolvimento pessoal, né? Mas a gente simplesmente sente. E isso faz com que a gente desenvolva, a partir desse propósito de que é saber o que queremos fazer, ou como, o que fazemos, como fazemos, e por que fazemos as coisas que fazemos, do jeito que fazemos. Isso desenvolve em nós um reconhecimento e uma percepção dos nossos talentos e habilidades. Então, saber que temos algumas aptidões para algumas coisas é muito importante. Então, na mentoria, por exemplo, eu faço o exercício da análise SWOT, né? Claro que eu dou uma moldada, faço uma análise SWOT bem sistêmica, mas na análise SWOT, o que a gente percebe? Aquilo que a gente tem de forças, aquilo que a gente tem de pontos positivos da nossa vida, da nossa história, do nosso jeito de ser, as habilidades que são mais fáceis pra gente de ter. Então, às vezes, algumas pessoas têm habilidade de organização, de planejamento, de escrever, de falar, da oratória, ou com números, com matemática, outros com cuidar, com zelar, outros com outras habilidades manuais, intelectuais. Então, todas essas habilidades favorecem o nosso propósito.
Mas nós precisamos de reconhecer isso. Agora, o que acontece muitas vezes que eu observo, né, nesses anos todos que eu trabalhei em empresas e que trabalho com mentorias, com pessoas, ou até mesmo nos atendimentos psicológicos, porque de certa forma acaba que eu atraio um pouco mais esse assunto, são as pessoas adoecendo porque não fazem o que gostam, ou porque não se sentem com habilidades o suficientes para executarem o trabalho que estão determinadas a fazer. Onde está o ponto disso? Muitas vezes na autoestima, muitas vezes no amor próprio, na forma que se veem. Por quê? Porque na hora que vai olhar no seu quadrado de habilidades, começa a ver não só os pontos fortes, mas também os pontos fracos, os pontos de melhorias, as fraquezas. E aí nessas fraquezas, o que acontece? Muitas vezes nossas fraquezas têm ligação com a nossa história de vida. E as nossas forças também. Ambas estão ligadas às nossas raízes. Eu até no workshop de sexta, eu dei um exemplo, né? A criança que cresceu vendo muitas vezes na casa da avó, na casa do vô, viu a avó lá cozinhando. E aí na hora do almoço acabou o gás. E aí a avó entrou no sofrimento, demonstrando que não tinha como comprar um gás novo. A criança tá lá no quintal, brincando de fazer comidinha. Nessa hora que a criança vê aquela avó, ou aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele vô, numa situação onde não conseguem resolver aquilo por falta de dinheiro, por falta de condição, aquela criança começa a perceber que ela precisa de ter uma habilidade extra, que ela precisa de ter uma solução para aquele problema, uma solução para aquela situação. E aí ela começa a pensar em soluções para a vida dos pais, para a vida dos avós. E é onde muitas vezes fazem as suas escolhas. Às vezes é ali, no início, na brincadeira. Brincando ali de casinha, brincando de fogãozinho, brincando de vendedor, brincando de organizador, brincando de professor, de diretor, brincando de médico, brincando de enfermeira, brincando de cozinheira, de marceneiro, de motorista. Então, são nesses momentos da infância ali, das memórias, das vivências, dos ambientes que vivemos, é que nós vamos moldando essa nossa construção de carreira. E o ápice acontece ali na juventude. Porque na juventude, muitas vezes a gente já está numa fase de olhar para o mundo. Hoje os jovens me procuram muito e falam assim: Aline, me ensina a ganhar dinheiro. Eu falo: o que você gosta de fazer? Para que você possa oferecer para o mundo. Essa é a primeira pergunta. Não é ensinar, faz isso, faz medicina porque dá dinheiro, faz direito porque dá dinheiro. Dá dinheiro para quem? Dá dinheiro para quem estudar, se dedicar, fazer um bom trabalho. Qualquer coisa pode dar dinheiro desde que você faça um bom trabalho. Mas é importante que a gente tenha esses princípios dentro de nós, esse reconhecimento de propósito, de talentos e habilidades que nós temos, desse chamado interno que está ligado à nossa história de vida, para que a gente tenha uma mentalidade positiva em relação a essa construção de carreira. Eu iniciei a live falando que carreira próspera é a soma de duas coisas muito importantes: construção e postura. É um processo para que a gente possa se desenvolver. Então, essa mentalidade de que temos um processo, de que precisamos ter dedicação, não são todos os dias que são fáceis.
E a gente não trabalha só com o que a gente gosta. Até mesmo na profissão que a gente ama, na profissão que a gente gosta, que a gente tem motivação em fazer, muitas vezes nós também desenvolvemos características ou passamos por situações que não gostamos. Então, saber disso é uma maturidade de postura. Agora, também não precisamos de adoecer para saber disso. Não precisamos de deixar de lado a nossa saúde física, emocional, espiritual, para que a carreira seja próspera a qualquer custo. Faça o que você pode do melhor jeito que você puder, nas condições que você tiver. Mas faça. Carreira é movimento. Prosperidade é movimento. Então, ninguém faz carreira sentado no sofá assistindo TikTok. A gente pode até, assim, sentar no sofá e fazer algum curso, ter algumas ideias. Mas a carreira, ela se constrói no mundo. Por isso que uma carreira próspera, e vamos lá, né? Eu comecei falando dos aspectos mais materiais do assunto, mais cognitivos, agora nós vamos para o tema mais profundo. O assunto de carreira próspera está ligado na força paterna. Profissão é mãe. Desenvolver uma carreira no mundo é pai, porque a carreira é no mundo, é a gente oferecer, a gente saber lidar com os desafios da vida. Oi, Michele, Breno, Edmilson, todos que estão chegando, sejam bem-vindos, podem ir trazendo as perguntas. Lembrando que quem chegou agora, fiquem tranquilos que a live eu deixo disponível uns dias. Então, vocês podem assistir o início depois, que nós estamos aqui numa sequência. Então, essa prosperidade exige esse planejamento, esse suportar o processo. E aí a gente precisa de ter essa mentalidade positiva, otimista, empreendedora, para que as coisas possam dar certo. Então, a gente recebe da força paterna esse impulso de vida para que a gente possa ir para o mundo, oferecer os nossos trabalhos de forma consistente. Ah, Aline, mas como assim? Quando você fala essa questão de pai, de mãe, como que é isso? É no coração, é ter o pai e a mãe no coração, como uma força. Se a gente volta lá para as nossas memórias infantis, do pai ou a mãe, tendo qualquer tipo de dificuldade profissional, financeira, de sustentação, emocional, o que a gente tem que fazer quando a gente tem memórias desse jeito? Nós precisamos ressignificar essas memórias, despedir dessas memórias para que essas memórias não venham para as nossas carreiras como um sintoma de adoecimento. Então eu vejo às vezes as pessoas vivendo estresse, burnout, são essas memórias. Porque esses acontecimentos, sim, eles moldaram as nossas escolhas e tá tudo bem. Desde que os nossos pais não sejam os nossos principais clientes. Eles não são nossos clientes. Pai e mãe não é cliente de filho nenhum. Pai e mãe é pai e mãe. Os nossos clientes são os que chegam através desse nosso servir que vem a partir da nossa história de vida.
Os nossos empregadores, os chefes, patrões, CEOs, presidentes, líderes, não são também nosso pai e nossa mãe. Então, o que eu vejo muitas vezes, né, nas gestões aí de pessoas? As pessoas vão para as empresas, para os trabalhos, procurando pai e mãe. E não, nós não vamos encontrar pai e mãe lá. Eles precisam de estar dentro de nós. Então, carreira próspera exige essa postura de crescimento e de amadurecimento em nós. Não tem mágica, não tem solução milagrosa, a não ser ter essa postura interna e ter essa força, essa coragem, essa persistência nessa construção do seu lugar de força no mundo. Porque carreira é um lugar de força, é um lugar de expansão, da gente compartilhar, dividir os nossos conhecimentos. Tem uma frase, né, que tá no livro Histórias de Sucesso, que é esse aqui, ó. Esse livro ele é muito bom, recomendo para quem gosta desses assuntos de carreira, sucesso. E ele diz assim: o sucesso exige de nós total dedicação, mas não sacrifício. O que é esse sacrifício? O sacrifício são essas memórias infantis que nós carregamos e que a gente muitas vezes abre mão dos nossos sonhos, abre mão da nossa prosperidade, abre mão dos nossos projetos para atender esse pensamento mágico, fantasioso que nós tivemos do momento da nossa infância, de que a gente salvaria alguma situação da nossa família. E aí esses pensamentos muitas vezes nos levam a sacrifícios. Quem sacrifica faz pelos seus antepassados, ou por uma ideia religiosa de que a gente precisa de ter uma punição, de dar o sangue, de sofrer. Não é bem assim. Deixa eu ver a pergunta do Ed. A Rose falou, não tem mágica, eu quero aprender a ter essa força. Exatamente. E esta força passa, Rose, por esse reconhecimento de força em nossos pais e antepassados, na nossa origem. O que necessita ser mudado na postura quando se tem capacidade profissional para diversas áreas, mas não se consegue se firmar a uma carreira. Olha, esse é um tema muito importante, Edmilson, porque muitas vezes a gente vê essas enormes capacidades, a gente vê enormes habilidades em nós, mas às vezes a gente não tem um foco, porque a gente não tem um propósito. A gente ainda não reconheceu, identificou ou sentiu esse chamado da vocação, esse professar algo. É como se a gente olhasse várias situações da nossa família, vários caminhõezinhos quebrados. Às vezes uma história de vó, às vezes uma história de vô, às vezes uma história de pai, às vezes uma história de mãe, de irmãos. Esses são vários caminhõezinhos quebrados. A gente olha e fala assim, eu dou conta daquele caminhão que tem brita, eu dou conta daquele caminhão que tem carros, eu dou conta daquele caminhão que tem areia, eu dou conta daquele caminhão que tem pedras. E aí a gente quer solucionar vários assuntos de diversas naturezas diferentes
da nossa história familiar. E muitas vezes nós estamos revestidos da capa de super-herói e de salvadores. E na capa de super-heróis e salvadores, a gente não se salva. Esse é o ponto. Então, firmar em uma carreira significa ter essa construção interna para sentir esse chamado, que muitas vezes tem a ver com uma dor original nossa, essencial, uma dor filial. E aí, na hora que a gente sente esse chamado, a gente traça um plano para ele. Ficar só no campo das ideias, nesse mundo interno, é mãe. É estar no colo da mãe ainda. É estar leal à mãe. É ainda não querer enfrentar os desafios do mundo. Então, se a gente fica só nesse mundo interno da mãe, muitas vezes a gente tem dificuldade de comunicar o que a gente precisa de expressar. A gente tem dificuldade de decidir, de escolher, de abrir mão. Porque uma carreira próspera, em definir um caminho, exige uma decisão. E decisão tem uma cisão. Você tem que cortar todas as outras possibilidades. Tem que cortar e se? Tem que bancar. E falar, vou por esse caminho. Faça sol ou faça chuva. Quais ferramentas eu preciso? Essa é a pergunta. Como eu disse, suportar o processo, porque nem sempre vai ser fácil. Até fazendo o que gosta. Agora, quem fica mudando muito, né, de trabalho, 1, 2, vai. Tem uma falta interna de preenchimento de sentido de vida. Qual é o sentido da minha vida? O que eu tenho para oferecer? E nessa busca de sentido, a gente fica procurando nessas oportunidades. Então, ter um sentido claro. Eu gostaria, por exemplo, de auxiliar as pessoas com muitas coisas. Poderia dar aula, por exemplo. Mas eu não me vejo montando plano de aula, estando só dentro de uma sala. Então, eu faço live para trabalhar essa minha habilidade. Nem todas as habilidades precisam ser as principais. A gente precisa de sentir esse propósito. Onde eu quero chegar com aquele conteúdo que eu tenho dentro de mim? O que faz o meu coração vibrar? O que faz meus olhos brilharem? O que me faz ter motivação para continuar? Então, eu, por exemplo, quando eu toco vidas com esse conteúdo, isso me motiva muito, mesmo sabendo que eu tenho os meus desafios. Para estar aqui, para fazer os meus eventos, as minhas atividades, meus produtos. Mas a gente precisa de encontrar esse sentido maior. Ter essa conexão com o divino dentro de nós, com a sabedoria. A Michelle perguntou: como saber se já estou honrando e aceitando essa força paterna e materna? Pelos resultados. Oxe, peraí. Entrou um filtro aqui. Pelos resultados. Quando estamos aceitando essa força materna e paterna, nós temos esse sentido de vida bem claro. Nós nos sentimos gratos
por tudo que nós vivemos, por tudo que estamos passando, nossas relações prosperam, nossa carreira, nosso servir está em movimento. A gente sente coragem e força de decisão, a gente tem clareza sobre as nossas decisões, força para tomar as decisões. A gente prospera, ganha dinheiro, vê o nosso trabalho crescer, se multiplicar. Mas fiquem tranquilos, né? O Bert Hellinger e a Sophie, a esposa dele, diziam, né? Que honrar pai e mãe, ter esse pai, essa mãe num lugar de grandeza dentro de nós é um exercício de vida. Todo dia a gente precisa de se colocar à disposição para fazer, igual oração. Precisamos fazer todos os dias. E na carreira, é muito importante a gente saber ser grato por tudo que nos acontece. Então, por exemplo, um exercício que eu faço com os meus clientes, nas mentorias, é do currículo sistêmico. Então, o que é o currículo sistêmico? Foi um exercício que eu criei, onde a gente resgata as pessoas que foram importantes ao longo da nossa história, as pessoas que nos deram a mão, que nos ensinaram alguma tarefa, algum trabalho, que nos deram as primeiras oportunidades. Os empregos difíceis, porque também esses também nos deram algum ganho de aprendizado, de salário, de benefícios. Então, nessa postura de reconhecimento e gratidão, eu me abro para uma carreira próspera. Compreendendo que cada trabalho é uma oportunidade de servir. A Mônica tá falando, tudo faz sentido para mim. Amava desenhar, fui professora de pintura. Minha profissão mesmo, professora de escola pública. Faço bordados e tenho dificuldade de colocar preço. Todos gostam dos meus bordados. Cortou sua fala, isso. Seu texto, Mônica, depois você continua. Então, olha só, amava desenhar, fui professora de pintura. Hoje é professora, né? Então, você vê que a sua habilidade te levou, o seu chamado te levou para uma profissão que hoje não necessariamente você dá aula só de bordados, né? Não só do que você realmente gosta. Mas aí naquilo que a gente... Isso é um desafio, sabe, Mônica? Aquilo que a gente tem de maior habilidade, muitas vezes a gente tem crenças de que a gente tem que dar. A gente pode cobrar. Então, por exemplo, eu que sou psicóloga, né? Tenho a habilidade de ouvir as pessoas, de atender as pessoas. Por muito tempo eu achei que eu tinha que doar isso para as pessoas, fazer isso voluntariamente. Isso são crenças limitantes que nós temos em relação ao valor do nosso trabalho, ao valor do nosso serviço, ao valor daquilo que a gente oferece. E aí isso mexe na lei do equilíbrio, porque na lei do equilíbrio diz que tudo que eu ofereço precisa ser proporcional àquilo que eu recebo. Então, colocar um preço valorizando a sua experiência, o seu tempo, a sua criatividade, os materiais. E muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar preço também porque a gente olha para o outro não sendo capaz de pagar aquilo que a gente está colocando. Então precisamos olhar para os nossos clientes ou para os nossos empregadores, como é o caso de às vezes alguns trabalhos que não são de empreendedorismo, como capazes. Só que lembra que eu falei para vocês que tem a ver com a nossa visão interna infantil?
Vamos voltar lá na historinha da avó, que tava lá fazendo um almoço, você tava lá na casa dela, brincando no fogão, montando seu fogãozinho lá no quintal, e aí acabou o gás e ela não tinha dinheiro para comprar outro gás. O que a gente vê nessas horas? Se a gente olha para os nossos antepassados e não vê que eles tiveram foi força, que eles tiveram foi crescimento, que eles tiveram capacidade, assim a gente olha para os nossos clientes, para os nossos empregadores, para as pessoas que estão buscando os nossos serviços também. Então, precisamos ter um olhar adulto para as situações e colocar o devido valor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente oferece. Porque muito disso não é só arrogância, não. É valor pessoal. E esse valor pessoal é a melhor forma de honrar os nossos antepassados. É a melhor forma de agradecer quem nos ofereceu tanto. É a gente dando valor à nossa vida, dando valor àquilo que a gente serve na vida, que é o nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso tempo. Então, não façam só para ganhar dinheiro. Façam aquilo que te move de verdade. E ponha valor no que te move de verdade, porque as pessoas sentem. As pessoas, quando chegam perto de uma pessoa, que a pessoa fala assim: ah, é só um bordadinho que eu fiz no final da noite. Não, não é só um bordadinho, não. É um bordado histórico da sua intuição, da sua criatividade, que você gastou um tempo e dedicação. Tem toda a sua experiência de vida. Valorizem-se, pessoal. Já vamos lá, Dani. Às vezes surge a necessidade de mudar de carreira, mas não significa que não estamos onde estamos. Mas podemos estar melhores em vários aspectos em algo novo. E bênçãos é usarmos as habilidades. É isso mesmo. Pelo que eu entendi aqui, assim, quando a gente vai mudar de carreira, né? Não é que a gente não está satisfeito onde a gente está. Mas às vezes a gente encerra ciclos. A gente encerra ciclos de acordo com o momento de vida que nós estamos. E em algum momento, alguma habilidade nossa que estava guardada, pelo momento de vida que nós estamos, ela surge com mais força, com mais potência. E é hora de aplicá-la. É hora de aplicá-la. Não quer dizer que a gente tem que ficar 30, 40, 50 anos no mesmo lugar. Nós temos que explorar, sim, as nossas habilidades. Mas a gente precisa de ter essa confiança e essa força para que a gente possa oferecer os nossos serviços, os nossos trabalhos, as nossas habilidades de forma ampla. A Thaís falou: já parei de atender aluno para valorizar meu tempo, o valor do que eu faço e principalmente minha paz. Isso é importante também. Eu também já parei de atender cliente para valorizar tudo isso. Meu tempo, meu valor e minha paz, né? E isso são princípios que nós precisamos ter de acordo com o nosso propósito. Na carreira próspera não significa que a gente tem que aceitar tudo. Ter limites claros é muito importante. Muito importante. E isso tem a ver com isso que eu estou dizendo, do valor pessoal, do poder pessoal, desse amor próprio, dessa autoestima. Da gente não estar só repetindo padrões da nossa história. Da gente não estar só querendo tampar vazios emocionais, carências emocionais lá da nossa infância com o que a gente faz hoje. Precisamos dar valor no que fazemos. Laser, vamos lá. Porque quando vou às compras, lembro da minha mulher, meus filhos e amigos e não compro nada pra mim?
sensação de merecimento comprometida, né? Por quê? Porque a gente às vezes foca tanto nesse servir para todos e a gente esquece que o primeiro lugar que a gente precisa servir é a gente mesmo. Porque quando a gente fica só dando para os outros, a gente não se sente em dívida com as pessoas. Mas a maior dívida que a gente não deve ter é a com a gente mesmo. Até, né, entrando um pouquinho assim, né, que eu falei dessa questão do sacrifício, né, que tem a ideia religiosa, mas tem uma ideia religiosa também, um ensinamento de Jesus, muito importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo. Esse é um mandamento universal, muito importante, muito importante. Só que às vezes a gente tem dificuldade de receber da vida. Nós estamos muito propensos a doar e a dar. Dar para os mais próximos de nós, né, é como se fosse natural. Mas precisamos de trabalhar esse receber. Porque para dar nós precisamos de ter. E não é só com compras, entendeu, Laser? Possivelmente você faz isso em outras circunstâncias. Que é abrir mão, às vezes, do que é importante para você, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas escolhas. Que é uma coisa, beleza, vou ali no supermercado comprar um chocolate para cada um, mas eu fico sem. A gente ensina os nossos filhos a terem valor pessoal mostrando o nosso. A benevolência, ela é a generosidade, a caridade, ela é uma dimensão boa e importante para a humanidade, mas tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque muitas vezes ela está só tampando uma falta nossa. Porque quando damos para os outros, ganhamos importância. Somos importantes, somos vistos. Muitas vezes carregamos aquela imagem de ser bonzinho, ser agradável, ser bem visto, sermos caridosos. Será que é essa a nossa missão mesmo? Algumas pessoas na humanidade tiveram essa missão. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Mas será que é a nossa? Então, a gente percebe essa dificuldade de receber quando a gente faz pelos outros aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse por nós. E essa dificuldade de receber tem a ver com a força materna. É o leite materno da vida. É o quanto nós nos sentimos alimentados. O quanto nós nos sentimos nutridos, amparados, olhados. O quanto nós sentimos pertencentes à nossa história de vida. E quando a gente tem essa dificuldade, qualquer cargo serve, qualquer salário serve, qualquer condição de trabalho serve, sabe? Aqueles que aceitam qualquer condição de trabalho. É os que a pessoa dá um presente e fala assim, não precisa não. Não precisava de se preocupar comigo. Porque dar é muito mais fácil do que receber. Que receber nos deixa em dívida com o outro. E aí mexe com a nossa sensação de merecimento e de capacidade. Porque a gente fala assim, será que eu sou capaz de retribuir? Então, sabe aquele funcionário que nunca pede aumento? Tá lá 10, 20, 30 anos. Nunca pediu aumento. E também nunca ganhou. Que também nos coloca nesse lugar.
Então, receber da vida tem a ver com receber essa força da mãe, entender que nós recebemos o suficiente dela, tudo que ela podia nos dar, sem exigências, que às vezes a gente entra em alguns níveis de exigências. Mas às vezes a mãe era adoecida e deu pouco. Adoecida fisicamente, ou adoecida espiritualmente, ou adoecida emocionalmente, porque às vezes tinha vivido alguma situação de perda, seja de um filho, de um aborto, de um parente, de um irmão, de mãe, de pai, ou porque às vezes não recebeu também da própria mãe, do próprio pai. E aí, como que a gente faz para a gente aprender a receber? A gente começa a dar carinho pra gente mesmo, a valorizar nossas próprias ideias, a dar voz para aquilo que a gente pensa, sente, sonha. Vocês veem, né, como esse assunto de carreira próspera é profundo, que tem a ver com quem somos, tem a ver com como nós nos vemos, como nós nos percebemos, como que nós estamos emocionalmente, espiritualmente. Viu que não tem mágica? Que eu podia até dar uma receitinha. Nas mentorias eu até sigo um caminho. São de 10 a 12 encontros, aí eu vou. Vamos lá, propósito, vamos ver quais são suas paixões, sua vocação, suas habilidades. Vamos aprender a administrar seu tempo, seu dinheiro. Planejar, fazer um plano de ação, de trabalho. Mas o principal é isso, é a autoestima. É o amor próprio, é a forma que a pessoa se vê. Porque isso ela leva pro trabalho dela. Ela leva pro servir dela. E às vezes não é só trabalho fora de casa, não. Às vezes as mulheres, os homens trabalham dentro de casa também. Então, essa construção e essa postura, e esse sentido, e essa vocação, e essa dedicação, que faz com que a gente vá crescendo e desenvolvendo, para que a gente possa chegar e se permitir viver realizações. Os que têm dificuldade, tem um exercício muito bom que chama Mural dos Sonhos. Tem alguns coaches que trabalham com ele, alguns psicólogos, alguns consteladores, cada um trabalha de um jeito. Mas tem um livro de um coaching, né, que é o Márcio Micheli, que trabalha com mentalidade de crescimento. Ele tem um livro que chama Passado Resolvido, Futuro Decidido. E lá ele ensina a fazer um mural dos sonhos. Para quem tem dificuldade de receber, precisa de fazer mural dos sonhos. Porque aí quando faz o mural de sonhos, começa a perceber como tem coisas boas dentro de si, guardadas e almejadas. E aí é onde você pode desenvolver ações em homenagem a seu pai e sua mãe, a seus antepassados, a sua história. Porque também por trás do não receber, da dificuldade de não receber, estão as lealdades que nós temos invisíveis, essas forças ocultas, que muitas vezes as constelações revelam. Onde eu digo, nós somos mais leais do que livres. E nessas lealdades a gente se compromete emocionalmente, se compromete espiritualmente, inconscientemente, muitas vezes a não chegar nessa prosperidade. Porque em algum momento, algum desses antepassados não viveram isso. E isso vai passando para as próximas gerações como se fosse um destino. Como queremos pertencer, como queremos fazer parte dessa história, porque temos as nossas carências.
muitas vezes a gente não rompe, a gente só segue o fluxo. Então, começar a receber é o caminho da carreira próspera. Porque a carreira próspera você precisa de acreditar, ter essa mentalidade de eu posso, eu consigo, eu acredito, eu busco, eu desenvolvo, eu crio, eu vendo, eu falo, eu me exponho. Então, quem está pronto para viver essa carreira próspera? Quem está pronto para dizer eu estou pronto para viver uma carreira próspera? Escreve no chat. Vamos lá, estamos fechando a live com esta frase. Eu estou pronto, eu estou pronta para viver uma carreira próspera. Seja com o que for, com o que você escolher. Mas é importante você manifestar isso para o universo. Você registrar isso dentro de você. Que bom, Polly, estou pronta para viver uma carreira próspera. Quem mais tá aí que tá pronto para viver uma carreira próspera? Fabi, eu estou pronta para viver uma carreira próspera. É isso. Thaís, eu estou pronta para viver uma carreira próspera. Daisy, eu estou pronta para viver uma carreira próspera. Muito bom. Precisamos ter essa prontidão. Essa prontidão. A Michele, estou pronta para viver uma carreira próspera. Então, continuem. Um último movimento para vocês fazerem. Coloque o pai e a mãe de vocês no coração. Sente a mão direita no seu lado direito, a mão do seu pai, do seu lado esquerdo, a mão da sua mãe, te impulsionando para esta carreira próspera. E peça para eles em oração: por favor, me abençoe para que os meus caminhos se abram, para que eu possa dar sentido, encontrar um sentido forte o suficiente para que meus talentos e as minhas habilidades sejam usadas a serviço da vida, para que eu possa ter uma vida próspera, para que eu possa ter uma carreira próspera. É isso que eu deixo para vocês hoje. Registrem essa frase, escrevam, falem, pensem, mentalidade, para que vocês possam viver essa prosperidade, para que vocês possam viver essa construção. Não desistam nos primeiros desafios. Façam o que vocês tiverem no alcance de vocês para aprimorarem o seu servir. Aprimorar o servir é a grande homenagem que nós podemos fazer para os nossos antepassados. Dizer para eles: não foi em vão e não precisa mais de sacrifícios. Pode ser leve, pode ser com bênção. Por favor, me abençoe para que eu tenha uma carreira próspera, porque eu estou pronta para viver uma carreira próspera. É isso aí, Carlão. Todos nós. E que vocês tenham uma boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Quem quiser saber mais das mentorias que eu faço, olha só. Quem faz mentoria ganha caderninho, onde a gente trabalha todos esses exercícios. Semana que vem tem mais live. Mês que vem tem mais workshop. Maravilha, Pri, Polly.
E em maio nós teremos vivências sistêmicas online. Então, o pessoal que mora fora, que fica me pedindo, e Aline, que dia que você vai fazer os online? Tá chegando, em maio ele vai acontecer. Até lá, nós temos lives nas segundas e vamos continuar nesse tema, nessa vibração. Vamos falar de transição de carreira, vamos falar de casais que sonham juntos, prosperam juntos. Vamos falar de força materna, paterna, expansão de projetos. Então tá tudo na pauta. Conto com vocês. Encaminhe essa live para quem vocês acharem que possa ser importante esse conteúdo. Deixem seus comentários, perguntas. Está sendo muito bom compartilhar tudo isso com vocês. E até a próxima. Quem chegou no final, fica tranquilo que a live vai ficar salva alguns dias só, tá? Depois eu tiro. Quem ainda não assistiu às lives do dinheiro, tá disponível ainda. Grata a todos, boa noite, até a próxima.